aqui é a professora Luana Maravilha e vamos conversar hoje, vamos dar sequência às competências de redação do Enem. Olha só, vamos seguir falando agora da competência número 3. O que essa competência diz para vocês lá na folha da redação? Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Então, olha só, toda essa competência aqui nada mais é do que a argumentação de vocês. Então, o avaliador quer perceber que estratégias vocês utilizam para comprovar, defender o ponto de vista. Vejam que interessante que nesta competência nós temos uma certa quantidade de ações, né? A ideia é que você vai selecionar, relacionar, organizar e interpretar, né, as informações, os fatos, as opiniões para defender, né, a tese, o ponto de vista que você colocou lá na introdução. Então ainda é uma ideia de sequência lógica, né, coesão e coerência andam juntas. A ideia é que o texto de você seja claro, seja objetivo, que você não fique enrolando, repetindo frases, estruturas, e que ele tenha uma sequência lógica, né? Uma ideia de início, meio e fim, mesmo sendo uma argumentação. E aí, a ideia, o que eu preciso cuidar, professora, para conseguir esses 200 pontos, né? Diversificar as estratégias argumentativas. Até porque lá na competência 2, o que nós vimos, tá? A ideia das diferentes áreas do conhecimento. Então, como é que eu vou explorar essas diferentes áreas do conhecimento? Justamente a partir das estratégias. É claro que eu não preciso colocar 5, 4, 6 estratégias em uma redação só, mas o ideal é que pelo menos cada parágrafo da argumentação tenha uma estratégia diferente, justamente para você mostrar essa pluralidade, certo? Em relação a essa seleção, organização de fatos. Bom, o que são as estratégias? É de fato a comprovação da sua tese. Nós podemos utilizar, por exemplo, dados estatísticos, pesquisas, né? Segundo o IBGE, Datafolha, informações que vocês tenham, citações. Olha que estratégia interessante, uma citação literária, citação filosófica, citação de uma série, de um livro, um poema, uma letra de música, e aí você já tem diferentes áreas do conhecimento. Exemplos, que é a nossa estratégia mais comum, mais explorada. A ideia é que seja exemplo real, que você possa dizer que apareceu em um meio midiático. Comparação, outra estratégia riquíssima. Por quê? Dependendo do tema, você pode explorar uma comparação histórica de diferentes anos, décadas, né? Ou mesmo séculos. Comparação entre regiões do Brasil ou mesmo do mundo, dependendo do tema. Você pode comparar a relação do gênero masculino, feminino, da própria idade, como isso funciona para as crianças, para os adultos ou os idosos. Então é algo bem interessante, a gente pode envolver geografia, história, literatura, economia. E ainda nós temos outra estratégia interessante que é a contra-argumentação. É quando você inicia o seu argumento com uma opinião contrária à sua e aí você contra-argumenta, comprova porque aquilo ali não vai funcionar e a opinião de vocês é mais interessante. O que seria um parágrafo de argumentação perfeito? Que ele pudesse colocar, por exemplo, um exemplo e uma citação, ou um dado estatístico e uma comparação, você combinar duas estratégias diferentes. Ou, no mínimo, pelo menos, uma estratégia em cada parágrafo argumentativo. O importante é você lembrar que essas estratégias têm que estar combinadas em relação à tese, precisam defender a tese, precisa ter coesão, coerência, uma sequência lógica e explorar essas áreas do conhecimento, certo? Vamos praticar então? Aproveite os temas aqui no canal, nos vídeos que nós já temos todas as segundas-feiras e vamos escrever. Boa semana para vocês!